Tokyo Ghoul, renascido nas cinzas. Capítulo 1. Asas cortadas. A chuva caía fina sobre as ruínas do 21 distrito. As antigas paredes carbonizadas do café haviam se tornado apenas uma lembrança esquecida. O mundo havia mudado, mas a escuridão continuava lá. Lá, no coração da sombra, deitado em uma cela isolada nos porões secretos da nova sede da CCG, estava ele. Shin Kurosaki. Designação oficial: Projeto Serapino 07. Status: morto em missão. Realidade: vivo. Acordado. E ouvindo. Não importa quem eu fui. Não importa quem eu sou. Asas cortadas mostram que o demônio voltou. A música não vinha de fora. Ela não vinha de um rádio. Ela vinha de dentro, da sua mente. Ou talvez, da sua Kaguni. Shin abriu os olhos lentamente. Pupilas cinzentas, vazias, mas escondendo uma profundidade fria, letal. Um sussurro ecoava em seu peito. A batida da música como uma marcha fúnebre. Nasceu no céu. E no inferno foi jogado. Os fios de memória vinham distorcidos. Uma sala cirúrgica. Uma mulher chorando. Uma voz dizendo: você será nosso novo anjo da morte, dor, trevas, fogo. Então, o som de um portão metálico se abrindo. Ele acordou? Perguntou um agente da CCG, hesitante, com a mão tremendo sobre a pistola anti-Ghoul. Shin se ergueu devagar. Os braços marcados por cicatrizes. Veias negras pulsando sob a pele pálida. Shin Kurosaki, disse o cientista ao lado, você será enviado ao campo de batalha. Os Mukuro estão se multiplicando. Só você pode destruí-los. Shin olhou para os dois. Silêncio. E então, a música voltou. Mais alta. Mais cruel. Outra hora um grande herói. E vilão foi transformado. Eu não sou o herói. A parede atrás dele explodiu com a ativação de sua Kaguni. Asas negras e cortantes como lâminas se abriram em um arco divino e demoníaco. Os olhos se tornaram vermelhos como sangue. O agente gritou. O cientista tentou fugir. Mas tudo parou no tempo quando Shin voou pela sala, quebrando as correntes que o prendiam àquele lugar por tantos anos. Um corte. Um suspiro. Silêncio. O céu acima da CCG se rasgou, e um novo nome ecoou entre os caçadores e os caçados. O anjo caído. Voltou. Fim do capítulo 1. Tokyo Ghoul, renascido nas cinzas. Capítulo 2. O canto das asas. A fumaça do ataque à CCG ainda cobria o céu. Sirenes soavam ao longe. O caos havia sido instaurado novamente, mas nas sombras do Distrito 14, entre os becos sujos e os esgotos esquecidos, os olhos dos Ghouls voltaram a brilhar com esperança e medo. Shin caminhava entre eles. Suas asas haviam crescido, antes duas. Agora, quatro, feitas de uma Kaguni negra que vibrava como se tivesse vida própria. Cada asa tremeluzia, liberando uma espécie de som distorcido, quase espiritual. Era música, mas não de fora. Ela brotava de dentro dele. Não importa quem eu fui. Não importa quem eu sou. O som ecoava no beco, fazendo até os Ghouls mais ferozes pararem. Os mais jovens tremiam. Os mais velhos ajoelhavam. Isso é um Kakusha? Sussurrou uma Ghoul encapuzada, segurando uma criança. Não, isso é um renascido, respondeu outro, de cabelos prateados e olhos fundos, um que já morreu no céu, e voltou do inferno. Shin parou diante deles. Seu olhar não era frio. Não era caloroso. Era vazio. Mas não morto. Humanos me criaram para exterminar vocês. E vai nos exterminar? Perguntou um Ghoul de classe S, com a Kaguni armada. Shin não respondeu. Asas cortadas mostram que o demônio voltou, nasceu no céu, e no inferno foi jogado. As asas se abriram com um canto agudo, como um coral distorcido de almas presas. Mas Shin abaixou a cabeça e murmurou. Eu não sou mais deles. Então, você é dos nossos? Questionou o mesmo Ghoul, agora mais tenso. Shin olhou para todos. Os fracos. Os machucados. Os famintos. Eu não sou de ninguém. Mas vou lutar com vocês, até que o mundo perceba que essa guerra é podre desde a raiz. Um silêncio mortal se formou. E então, o canto das asas ecoou mais alto. O próprio ar tremia.
Vozes da música que o perseguia multiplicaram-se, cada asa cantava uma linha, como um lamento celestial e monstruoso. Outra hora um grande herói e vilão foi transformado. Alguns ghouls caíram de joelhos, outros choraram. Ali, naquele momento, Shin deixou de ser só um fugitivo. Ele virou símbolo, ele virou maldição, ele virou esperança. Fim do capítulo 2. Tokyo Ghoul, renascido nas cinzas. Capítulo 3. Silêncio entre monstros se espalhava como tinta sobre o céu de Tóquio. O Distrito 11 estava em ruínas. As marcas de uma luta entre os Mukuro e ghouls rebeldes cobriam as paredes, as ruas, os corpos. Shin caminhava entre as cinzas. Seus olhos observavam o que restava dos inimigos. Ossos consumidos por dentro, corpos com expressões congeladas de terror. Os Mukuro não devoravam carne. Eles devoravam essência. E deixavam apenas cascas. As asas de Shin estavam recolhidas, mas sua presença ainda fazia o ar vibrar. A música nunca parava. Não importa quem eu fui, não importa quem eu sou. De repente, ele parou. Ali, no centro da destruição, estava ele. Cabelos brancos como neve. Um tapa-olho sujo de sangue. Silencioso, de pé, como se já soubesse que Shin viria. Kaneki Ken. O verdadeiro protagonista. A lenda viva. Shin e Kaneki se encararam por longos segundos. Nenhuma palavra, apenas silêncio. O vento soprou, trazendo cinzas. A música ecoou das asas de Shin, baixinha, quase como um sussurro de dor. Kaneki se aproximou, parou a poucos passos. Olhos avermelhados pela fadiga e pelo tempo. Eles voltaram, disse Kaneki, a primeira e única palavra. Shin assentiu. E trouxeram o inferno com eles. Os dois ficaram lado a lado. Não se tocavam. Não sorriam. Mas algo se ligava entre eles. O peso da perda, o medo de si mesmos, e a maldição de ter que continuar lutando quando o mundo não para de sangrar. Outra hora um grande herói e vilão foi transformado. Eu vi você, murmurou Kaneki, sem olhar diretamente para Shin. Vi você nos arquivos da CCG. Você não devia estar vivo. Shin respondeu com a única coisa que sabia. Eu também não sei se estou. Kaneki deu um pequeno sorriso, triste, quase imperceptível. Então somos dois. E ali, naquele campo de escombros e almas perdidas, dois demônios cansados, feitos de dor e silêncio, viraram aliados. Eles não precisavam falar. Não precisavam se entender. Porque o silêncio entre monstros diz mais do que palavras. Fim do capítulo 3. Tokyo Ghoul, renascido nas cinzas. Capítulo 4. A canção da guerra. O céu estava sem estrelas. A cidade respirava como um cadáver frio, viva por fora, mas morta por dentro. No subsolo do Distrito 11, eles aguardavam. Os Mukuro. Criaturas sem rosto, com kagunes que se arrastavam como correntes amaldiçoadas. Eles não tinham olhos. Apenas bocas que sussurravam fome em várias vozes ao mesmo tempo. Eles se alimentavam do que fazia um ghoul viver. Da centelha. Da alma. E onde eles passavam, nada renascia. E ali, diante da escuridão, estavam eles. Kaneki Ken, Shin Kurosaki. Dois mundos. Duas eras. Dois monstros silenciosos. Sem palavras, apenas um olhar. Um aceno de cabeça. E as asas de Shin se abriram. Não importa quem eu fui, 2. 4. 8 asas agora. Cada uma cantava sua própria melodia distorcida. Um coral de lamento, raiva e redenção. Kaneki ativou sua Kagune de Rinkaku. Vermelha, viva, pulsando com firmeza. A máscara antiga em seu rosto. Eles vêm. Um grito. Não humano. Não Ghoul. Mukuro. E então o ataque começou. Shin se lançou primeiro. Suas asas se moveram como lâminas dançantes, cortando a primeira horda em silêncio. Cada corte deixava no ar um rastro de luz azulada, fragmentos da alma que ele não permitia que os Mukuro devorassem. Kaneki seguiu logo atrás. Golpes limpos. Precisos. Sua velocidade não era como antes, era maior. O peso de tantos anos de batalha estava em cada movimento. Asas cortadas mostram que o demônio voltou, a música de Shin acelerava. Cada asa parecia vibrar com a intensidade da batalha. Kaneki caiu de joelhos após destruir um dos maiores Mukuro.
Shin o cobriu como uma rajada de asas cortantes que giravam como hélices. Você não hesita? Disse Kaneki, suando, mas sorrindo. Eu hesitei demais no passado. Respondeu Shin. Uma explosão de almas no fundo da caverna. Um Mukuru alfa surgiu, gigante, com várias bocas no peito, e uma Kaguni que parecia feita de sombras líquidas. Ele devorou ghouls, de classe SS e humanos com habilidades. Murmurou Kaneki. Shin apenas respirou fundo. Nasceu no céu, vamos acabar com ele. E no inferno foi jogado. Os dois avançaram juntos. Shin girava no ar, as asas formando um círculo de lâminas sagradas. Kaneki avançava pelo chão como uma flecha viva, cada soco explodindo em impacto. O golpe final foi silencioso. As asas de Shin se fundiram em uma lança de luz sombria, com letras brancas escritas no ar atrás dele. Meia lua de 8 vozes, e quando ele cortou, o Mukuru desapareceu da existência. Nada sobrou, nem poeira, nem sombra, nem alma. Kaneki caiu de joelhos. Shin apenas fechou os olhos, enquanto a música sussurrava como um cântico de vitória silenciosa. Outra hora um grande herói e vilão foi transformado. Fim do capítulo 4. O mundo começa a perceber que algo maior está nascendo. Shin não é apenas um ghoul, nem apenas uma arma. Ele é uma música viva, uma canção de guerra que ecoa no fim do mundo. Tokyo Ghoul, renascido nas cinzas. Capítulo 5. O cheiro do café e o sabor da culpa-chuva voltou fina, como uma lembrança fria do que não se pode lavar. Shin caminhava devagar por um beco antigo do Distrito 20. As asas estavam recolhidas, mas as vozes dentro delas ainda sussurravam a música. Não importa quem eu fui, a cidade ali parecia esquecida pelo tempo. Silenciosa, sem corpos, sem sangue, só a brisa e o cheiro suave de café fresco. Ele parou em frente a uma portinha discreta. Uma placa desgastada pendia sobre ela. Café. O sino da entrada tocou com um tilintar tímido. E lá dentro, entre prateleiras de livros antigos, xícaras empoeiradas e silêncio acolhedor, estava ele. O senhorzinho. Cabelos brancos penteados com carinho, avental limpo, olhos cansados, mas ainda cheios de humanidade. Yoshimura. Sim, ele tinha voltado. Em segredo, não como combatente, mas como refúgio. Ao ver Shin entrar, ele não recuou. Não tremeu. Mas seus olhos, treinados por décadas observando ghouls e humanos, viram tudo. O peso, as cicatrizes, a guerra que Shin carregava sem precisar de armas. Então é você, disse o velho, com voz suave, o novo caos silencioso que Kaneki trouxe até nós. Shin não respondeu. Só olhou em volta. O ambiente o incomodava, porque era calmo demais. Ele se sentou. Yoshimura trouxe uma xícara de café quente, fumegando, e colocou na frente dele, sem pressa, sem ameaça. Você pode não saber isso, garoto, disse o senhor, mas café tem memória. Cada aroma carrega sentimentos. O seu, carregador que nem você consegue entender. Shin ficou em silêncio. O vapor da xícara subia devagar. Asas cortadas mostram que o demônio voltou, e Yoshimura se sentou do outro lado da mesa. Seus olhos estavam firmes, mas gentis. Vi muitos como você. Ghouls que perderam o amor, ou a sanidade. Mas você não perdeu essas coisas. Você nunca teve. As palavras bateram fundo. Mais fundo do que as espadas. Mais fundo do que as asas. Shin apertou a xícara com força, sem perceber. As mãos tremiam, mas ele não chorava. Yoshimura se levantou, e com uma paciência quase divina, colocou a mão sobre o ombro de Shin. Você não precisa dizer nada. Nem lutar agora. Apenas, sente. E escute o café. Porque ele é o único que não quer te julgar. Shin fechou os olhos. E pela primeira vez em anos, o canto das asas parou. Não porque ele as calou, mas porque elas ouviram também. Fim do capítulo 5. No calor de uma xícara de café e nas palavras de um velho ghoul cansado, Shin encontrou algo que nem sabia que procurava. Um instante de silêncio que não doía. Tokyo Ghoul, renascido nas cinzas. Capítulo 6. O ghoul que servia café. Shin acordou com o som da chuva batendo no telhado de zinco. Era estranho. A cama era simples. O cobertor, áspero,
mas o calor. Aquilo era novo. Ele olhou em volta, desorientado. Uma pequena janela, uma estante cheia de livros antigos, o rádio desligado, e o cheiro de café moído na hora. Não importa quem eu fui, a música ainda ecoava, suave, abafada, mas não gritava. As asas estavam quietas. Ele desceu as escadas em silêncio, como sempre. E lá estava ele, o senhorzinho. Yoshimura preparava a máquina de café com movimentos serenos, como se dançasse com o tempo. Dormiu bem? Perguntou sem se virar. Shin hesitou, mas pela primeira vez, respondeu. Não tive pesadelos. Yoshimura sorriu. Isso já é um começo. Ele serviu 2 xícaras. Colocou uma para Shin. Sentaram-se frente a frente, como no dia anterior. Silêncio. Mas era um silêncio diferente. Não era o silêncio de monstros. Era o silêncio de conexão. Yoshimura olhou nos olhos de Shin. Você não tem lar. Não tem passado. E vive perseguido por canções que ninguém mais ouve. Mas aqui, não precisa de respostas. Precisa de direção. Shin não sabia o que dizer. Ele não sabia se podia ser alguma coisa que não fosse arma ou fúria. Yoshimura se levantou, pegou um avental branco e estendeu com calma. Você não é meu soldado. Não é meu filho. Mas pode ser meu aprendiz. Pode ser alguém que aprende a viver, em vez de só sobreviver. Shin ficou parado. O avental tremia na mão do velho. As asas de Shin começaram a se abrir, devagar. Mas não em ataque. Era como se tentassem alcançar aquela mão. Asas cortadas mostram que o demônio voltou. Ele pegou o avental. E pela primeira vez, vestiu algo que não era feito para matar. Nos dias que se seguiram, Shin lavava xícaras, servia clientes, observava. E todas as manhãs, Yoshimura dizia: o café não muda o mundo, mas muda um momento. E um momento muda alguém. Shin começou a escutar. Começou a olhar nos olhos das pessoas, ghouls, humanos, que vinham só por um pouco de paz. Ele ainda era uma máquina de destruição, ainda era um caos silencioso. Mas agora, tinha um ponto fixo, um lugar, uma bússola, um velho ghoul que servia café e ensinava almas partidas a não se quebrarem mais. Fim do capítulo 6. Agora Shin não é apenas uma arma em movimento, ele é um aluno. Um aprendiz da vida. O café o adotou e o silenciou sem forçá-lo. Tokyo Ghoul, renascido nas cinzas. Capítulo 7. O pequeno sorriso. Sininho da porta tocou. Kaneki entrou primeiro. A capa encharcada pela chuva, os olhos cansados como sempre, mas atentos. Atrás dele, touca, cabelos presos, olhar firme. E mais 2 rostos conhecidos, velhos aliados da resistência Ghoul. A brisa quente do interior do café os envolveu como um abraço esquecido. O cheiro do moído fresco. O vapor subindo das xícaras. O som leve de uma colher mexendo devagar o líquido do escuro. Senhor Yoshimura, murmurou Touka, nostálgica. O mesmo cheiro. Mesmo depois de tudo. Kaneki caminhou pelo salão. E então parou. Ali, atrás do balcão. Vestindo um avental branco. Com as mangas arregaçadas, lavando uma caneca com movimentos suaves, estava Shin. As asas estavam recolhidas, a música, adormecida, mas seus olhos, vivos. Quase calmos. Kaneki se aproximou, encarando-o por um segundo. Você está diferente. Shin não respondeu, continuou limpando a xícara. Yoshimura apareceu com passos tranquilos, trazendo mais 2 xícaras. Ele ainda não fala muito, disse o velho com um leve sorriso, mas ele escuta. E, às vezes, ele sorri. E então, aconteceu. Shin olhou para Kaneki. Depois para Touka. E naquele instante sutil, quase imperceptível, seus lábios se curvaram levemente. Um sorriso, minúsculo, quase quebrado, mas real. Kaneki fechou os olhos por um momento. A tensão no peito afrouxou. Ele entendeu. O caos silencioso estava aprendendo a respirar. Fim do capítulo 7. Naquele café esquecido pelo mundo, entre fantasmas do passado e monstros renascidos, o sorriso de Shin valeu mais do que 1000 batalhas vencidas. Tokyo Ghoul, renascido nas cinzas. Capítulo 8. A caminhada dos canibais. A madrugada havia engolido Tóquio por completo.
O céu estava opaco, sem lua, sem cor. As luzes da cidade piscavam como se estivessem cansadas. E, entre prédios abandonados e ruas encharcadas pela garoa, dois vultos caminhavam juntos. Kaneki Ken, Shin Kurosaki. Silenciosos, mas não desconfortáveis, apenas acostumados com o silêncio. Shin vestia um sobretudo escuro, as mãos nos bolsos. Kaneki andava com os ombros levemente curvados, como se carregasse o peso do passado nas costas. Não falavam. Não precisavam. Os dois sabiam o destino da noite. A caça. Ambos eram canibais de Gou, uma escolha cruel, mas necessária para continuarem vivos, evoluírem, resistirem à podridão do mundo. Sente? Perguntou Kaneki, parando subitamente. Shin fechou os olhos por um instante, e então respondeu com um sussurro. 3, não muito longe. Classe B. Estão se escondendo num prédio do metrô antigo. Kaneki assentiu. Não era para ser assim, murmurou, mas o mundo não aceita Gou comum. Então, viramos o que o mundo mais teme. Shin respondeu como uma frase simples. A fome não liga pra moral. E os dois sumiram na escuridão. O prédio do metrô, as paredes cheiravam a mofo, sangue e medo. Lá dentro, 3 Gous vagavam, caçados por caçadores, famintos demais para pensar em fuga. Mas quando viram as figuras negras surgirem na entrada, foi tarde demais. Shin foi o primeiro a atacar. Asas. 4 delas surgiram silenciosas. Não como lâminas, mas como ganchos. Rápidas, precisas. Cada uma segurando um alvo. Imobilizando. Apertando. A música começou. Não importa quem eu fui, Kaneki avançou com sua Kagune Rinkaku. Rápida, letal, cruel. Não havia prazer. Não havia fúria. Só necessidade. Minutos depois, tudo estava feito. O silêncio voltou. Mas algo estava diferente. Depois da caçada, sentados no telhado alto, observando a cidade dormir, os dois terminavam de limpar o sangue. Ambos com olhos vermelhos, mas expressão vazia. Kaneki olhou para Shin. Você sente culpa? Shin pensou. Mordeu um pedaço final do Gou que havia devorado. Eu não sei o que é culpa. Só sei que, se não como, não existo. Kaneki suspirou. Eu costumava sentir muito. Agora, só sinto cansaço. Shin soltou um pequeno som. Não era um riso, mas algo entre isso e um suspiro. Você ainda sente. Por isso não desiste. Kaneki olhou para o céu sem estrelas. E você? Por que não desiste? Shin respondeu sem olhar. Porque pela primeira vez, alguém me esperou. O velho no café, ele serve café como se acreditasse que até monstros merecem rotina. Os dois ficaram em silêncio de novo. Mas não era um silêncio pesado. Era familiar. 2 canibais. 2 monstros. 2 homens que já morreram por dentro, mas ainda lutavam para não desabar. Fim do capítulo 8. E ali, no alto de Tóquio, sob uma noite sem estrelas, o caos silencioso e o rei de um olho descansavam seus monstros interiores por mais algumas horas, antes da próxima fome, antes da próxima batalha, antes que o mundo tentasse apagá-los outra vez. Tóquio Ghoul, renascido nas cinzas. Capítulo 9. Pulverizados, renascidos, escolhidos. A cidade ardia em chamas. O distrito 20 virou um campo de guerra. Ghouls massacrados. Ruas dominadas por unidades de elite da nova CCG. No centro, lutando lado a lado como predadores caçados, estavam Shin Kurosaki e Kaneki Ken. As asas cantantes de Shin vibravam com fúria, derrubando dezenas de agentes. Kaneki se movia como um espectro, uma dança de morte entre inimigos que nem conseguiam entender o que os matou. Mas era tarde demais. A CCG não veio para capturar. Veio para apagar. Drones de explosão espiritual, armas de absorção Kagune, granadas de partículas que desfazem carne e átomos. Kaneki caiu primeiro. Cravado por centenas de projéteis de urilita, Shin tentou salvá-lo. Avançou com um rugido, mas foi cercado. Não importa quem eu fui, foi a última vez que a música soou. E então, o corpo de Shin explodiu em chamas azuis, silenciosamente. Sem dor, sem carne. Só alma. Um mundo branco. Vazio. Nada. Nenhum som. Nenhum chão.
Apenas dois ecos. Shin e Kaneki, flutuando no limbo. Almas feridas. Almas perdidas. Até que ele apareceu. Omni Nitmaré, o deus do vazio, o caos puro, o que observa entre mundos. Sua forma não podia ser descrita. Era como se o próprio vazio tivesse olhos. Sua voz era como todas as vozes e nenhuma ao mesmo tempo. Vocês morreram. Foram apagados. Mas eu os vi. Vocês são monstros que recusaram o papel de vilões. E por isso, eu lhes ofereço uma troca. Vivam em outro mundo, com tudo o que foram, e tudo o que podem se tornar. Shin e Kaneki se entreolharam. Não houve hesitação. A vida é dor, mas a chance de continuar, de existir livre, era irresistível. Nós aceitamos. Disseram em uníssono. Novo mundo. High-Show XD, reescrito explosão de luz. Gritos de realidade se partindo. Teleportação completa. Os dois acordaram em uma casa normal. Quartos separados. Mas a casa era equipada de forma anormal. Armas da CCG, maletas, rifles, lâminas Quinks. Laboratório de fusão Kaguni. Uma fornalha viva, alimentada por carne, onde podiam moldar armas feitas com sua própria essência. Mas havia algo diferente em seus corpos. A fome Gru havia cessado. Eles agora podiam comer comida humana. Arroz. Lamen. Café. Mas também, se desejassem, podiam consumir carne de seres sobrenaturais para evoluir. Anjos. Demônios. Dragões. Vampiros. Eles estavam além dos ghouls. Eram outra coisa. Algo novo. Nova vida na Academia Ko. No dia seguinte, ambos foram transferidos para a Academia Ko. Uniformes. Alunos. Uma nova rotina. Mas algo estava estranho. O protagonista original daquele mundo, Iseodo, não existia. Nem menção, nem memória. Apagado do conceito da realidade. O mundo havia sido reescrito para eles. Shin se sentou na janela da sala. Kaneki ficou de pé, observando os estudantes rindo ao longe. Não havia música. Não havia fome. Só o eco de algo novo. Fim do capítulo 9. Dois mundos perdidos. Dois monstros renascidos. Um deus do vazio lhes deu propósito. Agora, o universo de DXD vai aprender que o verdadeiro poder não vem da luxúria, mas do silêncio das almas partidas. Tokyo Ghoul, renascido nas cinzas. Capítulo 10. Dois anjos caídos, dois dragões vermelhos. O sol nascia lentamente sobre a Academia Ko, mas os corredores estavam em silêncio. Não porque havia medo, mas porque dois recém-chegados começavam a caminhar com peso no passo e presença inquestionável. Shin Kurosaki e Kaneki Ken, dois mundos extintos, dois monstros renascidos. E agora, dois fragmentos do lendário dragão vermelho da perdição, Draig. Fragmentos de dragão, armas de um novo inferno dentro de seus corpos. Os fragmentos pulsavam. O poder dracônico se adaptava às suas almas corrompidas e à fome espiritual de seus passados. Eles não usavam o poder como armadura como Iseodo fez um dia. Eles o fundiram com suas armas. Shin envolveu seu arsenal da CCG com a essência de Draig, criando um novo tipo de armamento. Drag Quinks, lâminas e rifles que não apenas cortavam e matavam, mas também selavam almas e poderes. Kaneki, por sua vez, moldou a Kaguni com o poder dracônico, criando uma armadura viva que respirava, queimava e evoluía a cada inimigo derrotado. Mas antes da guerra, veio a imagem. Vestes de caos e julgamento no subterrâneo da casa onde moravam, os dois trabalharam por noites seguidas. Com as próprias mãos, costuraram suas novas roupas de combate, símbolos de tudo que haviam se tornado. Shin Kurosaki, o anjo caído silencioso, terno branco, impecável, com corte longo e colarinho fechado. Gravata preta, símbolo da ausência de emoção. Luvas pretas, de dedos justos. Por cima, um manto negro, longo até os calcanhares. Nas costas do manto, duas cruzes invertidas, desenhadas em tons de roxo, azul e branco fantasmagórico. Elas não representavam maldição, mas renegação do céu. Shin era um anjo caído, não por pecado, mas por escolha. Kaneki Ken, o julgador carmesim terno preto, alinhado, mais justo que o de Shin.
Gravata vermelha viva, como sangue fresco. Luvas brancas, limpas, quase santas. Um manto idêntico ao de Shin, mas invertido nas cores. Preto por dentro, carmesim por fora. Duas cruzes normais, não invertidas, mas brilhando em vermelho, carmesim e roxo. Kaneki era o símbolo de um monstro que ainda acreditava no certo. Encontro com os Gremory. Rias Gremory os aguardava no salão, ao lado, Akeno, Kiba e os outros demônios da família. Mas havia algo diferente ali. Rias não viu inimigos, não viu demônios. Ela viu dois homens sem direção, que não pediam redenção, mas oportunidade. Por que vieram? Perguntou ela, direta. Shin respondeu, a voz calma. Porque todo mundo precisa de um lugar para morrer devagar. E talvez, um motivo para viver depressa. Kaneki complementou. Nós temos poder. E queremos propósito. Rias encarou os dois por alguns segundos. E então, sorriu. Não por arrogância, mas por saber que o mundo estava prestes a mudar. Fim do capítulo 10. Dois anjos caídos, trajando julgamento e exílio, armados com fogo de dragões e a dor de 100 mundos mortos. Agora, eles têm casa. Agora, eles têm missão. Tokyo Ghoul, renascido nas cinzas. Capítulo 11. A canção das asas negras. A noite caiu sobre Kuro. Na sala subterrânea do Clube de Pesquisas Ocultas, um círculo mágico brilhou no centro, com símbolos de runas antigas, magia demoníaca, e fórmulas de lacre angelical. Rias Gremory conduzia o experimento. Ao seu lado, Akeno, Kiba e os membros remanescentes do grupo. Shin e Kaneki estavam de pé no centro, imóveis. Observados. Estudados. Isso é apenas para catalogar e compreender, explicou Rias. Vocês dois carregam algo que não pertence a este mundo. Kaneki assentiu. Shin permaneceu calado. Rias apontou. Shin. Você primeiro. Silêncio. E então, o ar ficou pesado. Despertar da Kaguni. Asas negras. A aura ao redor de Shin começou a vibrar como se a própria realidade estivesse ouvindo. De suas costas, brotou uma única asa negra. Mas logo ela se dividiu. 2. 4. 8. Cada uma se movia como se dançasse em ritmo próprio, mas cantavam em uníssono. Não importa quem eu fui. Não importa quem eu sou. O som não vinha de sua garganta. Vinha das asas. Eram vivas. Eram coros. E cada batida no ar fazia o chão vibrar. Os olhos de Akeno se arregalaram. Kiba deu um passo involuntário para trás. Rias apenas murmurou. Isso não é magia. Não é sagrado. Nem profano. É puro caos poético. E então, mais detalhes surgiram. Shin levantou a camisa discretamente, revelando parte das costas. De sua coluna, erguiam-se espinhos negros, interligados a um sistema ósseo externo que parecia uma armadura viva, como se a própria dor tivesse se materializado em estrutura corporal. Seus braços brilharam levemente, revelando veias pulsantes de energia vermelha. Seus tacos vermelhos, apelido para as lâminas curvadas e conectadas às asas, se ergueram dos lados de seu corpo, como foices que tocavam o chão e arranhavam o espaço ao redor. O canto das asas aumentou. Agora era quase um coral de guerra, mas ainda triste, sempre triste. Reação do grupo. Akeno caiu de joelhos, emocionada e assustada. Isso é lindo e horrível ao mesmo tempo. Kiba recuou, mas em sua mente, pensava. Se eu enfrentasse isso, não duraria um segundo. Rias, firme, apenas olhou. Você é um monstro, Shin. Mas não como os que conhecemos. Você é o canto daquilo que o céu abandonou. E o inferno nunca quis. Shin recolheu as asas. E o silêncio que ficou depois parecia gritar mais do que a canção. Fim do capítulo 11. O Clube de Pesquisas Ocultas entendeu. Enfim, Shin não era um soldado, nem um guru. Ele era uma ferida viva entre mundos, um anjo caído de outro universo. E sua Kaguni era o lamento de um deus esquecido. Tokyo Ghoul, renascido nas cinzas. Capítulo 12. O sussurro de caos. A lua sobre Ko estava vermelha, não por fenômeno astronômico, mas por presságio. O mundo espiritual estava inquieto. Demônios antigos murmuravam nas profundezas. Anjos caídos recuavam sem saber por quê.
E o motivo caminhava em silêncio pelas escadarias do clube de pesquisas ocultas, com seu terno negro, gravata vermelha e olhos vazios de expressão. Kaneki Ken. O rei de um olho. O sobrevivente. O caníbal. O último elo de um mundo que já não existia. E agora, ele tinha tomado uma decisão. A proposta na sala central, Rias Gremory esperava. Ao seu lado, Akeno, Kiba e Koneko. Shin estava ao fundo, encostado na parede, braços cruzados, as asas recolhidas, mas vibrando em frequência baixa. Rias ergueu um pequeno peão vermelho, um símbolo ancestral. Kaneki Ken. Você é poder. Você é medo. Mas mais do que isso, você é alguém que ainda acredita em proteger, mesmo que negue. E eu? Murmurou Kaneki, encarando-a. O que você quer de mim? Rias deu um passo à frente. Eu não quero um servo. Quero um aliado. O rei que escolheu seguir sob outra bandeira, não por fraqueza, mas por convicção. Kaneki olhou para o peão. E o que eu ganho com isso? Shin respondeu, finalmente. Um motivo para continuar se movendo. A transformação. Kaneki estendeu a mão, tocou o peão. Imediatamente, um selo demoníaco se ativou, mas rachou. A energia dele era forte demais, impossível de conter num símbolo comum. O peão explodiu em aura vermelha, e então, Kaneki foi tomado por um vórtice de trevas. O sussurro do caos preencheu a sala, nomes esquecidos ecoaram, vozes de ghouls mortos, vozes de demônios distantes, vozes de Kaneki, de versões dele que morreram e renasceram. O chão tremeu, a sala se distorceu, e então, silêncio. O demônio de um olho só. Kaneki ressurgiu. Seus olhos ainda eram vermelhos, mas agora brilhavam com chamas demoníacas. Em sua testa, um pequeno selo carmesim, gravado com o brasão Gremory, surgia em brasa viva. Sua Kagune agora reagia não só ao sofrimento, mas à vontade da destruição e da reconstrução. Era uma nova fusão, um novo tipo de ser. Gou, demônio híbrido, portador da heresia. Leão apenas ao caos, e aquela que lhe deu escolha, Rias. Kaneki caiu de joelhos, arfando. Rias caminhou até ele e ofereceu a mão. Ele aceitou. Fim do capítulo 12. O rei de um olho só escolheu um novo trono. Não por ambição, mas porque, neste mundo onde o céu e o inferno colidem, alguém precisava proteger o meio. E o sussurro do caos agora caminhava entre os demônios. Tokyo Ghoul. Renascido nas cinzas. Capítulo 13. Caçadores do abismo. Não somos heróis. Não somos vilões. Somos o reflexo daquilo que vocês chamaram de aberração. Agora, nós caçamos 3 dias depois da transformação. Shin e Kaneki deixaram a academia com a noite, sem avisar, sem permissão, sem medo. O mundo sobrenatural começou a falar. Clãs de vampiros renegados desapareceram. Licantropos mercenários foram encontrados sem cabeça, com o símbolo de uma cruz invertida feita com sangue. Um exército de anjos caídos desonrados foi obliterado. Nenhum único corpo sobrou. Apenas cinzas. Música. Asas cortadas mostram que o demônio voltou. O sussurro ecoava pelos campos do submundo, nas florestas mágicas, até mesmo nos limites do céu proibido. A nova caça. Kaneki agora usava uma armadura forjada da sua Kagune fundida com energia demoníaca. As garras em seus braços vibravam com energia dracônica, capazes de cortar a resistência mágica de seres imortais. Shin, com seu manto negro e as asas múltiplas cantoras, parecia um espectro. Eles agiam em conjunto, nunca conversavam muito, não hesitavam. Quando encontravam um clã amaldiçoado, aniquilavam. Quando detectavam anjos caídos que abusavam de magia negra, devoravam. Quando sentiam o cheiro de demônios que traíram pactos antigos, purificavam com fogo azul. E mais importante, consumiam. Eles ainda comem, mas agora, não por necessidade. Eles se alimentam para crescer, para adaptar suas Kagunes, para fazer novas armas na fornalha viva de sua casa. A carne de vampiros fortalece a regeneração. A carne de dragões menores acelera a fusão com os fragmentos de Hydrain. A carne de demônios os conecta a feitiçarias perdidas. Eles não precisam mais caçar, mas escolheram continuar.
Reação do mundo. Rias Gremory, ao descobrir os rastros, não soube o que sentir. Raiva? Medo? Admiração? Eles estão limpando as falhas do submundo, disse Akeno. Não. Respondeu Rias, séria. Eles estão mostrando ao mundo o que acontece quando dois monstros finalmente se libertam de todas as amarras. Mesmo os deuses antigos começaram a prestar atenção. E os inimigos do Omni-Nightmare recuaram. Se esses dois continuarem a crescer, eles não serão aliados. Serão forças da natureza. Fim do capítulo 13. Kaneki Ken, o rei de um olho. Shinkurosaki, o anjo caído cantor. Já não eram apenas protagonistas. Eram predadores conscientes. Deuses em gestação. E a fome deles não era mais biológica. Era evolutiva. Tokyo Ghoul, renascido nas cinzas. Capítulo 14. A visita do vazio. O céu sobre qual ficou negro sem nuvens. O tempo parou. Nenhum som. Nenhuma luz. Shin e Kaneki estavam voltando de mais uma caçada, os corpos marcados por fumaça e sangue. Quando ele apareceu. Omni-Nightmare. Não como uma imagem, mas como uma ausência no espaço. Olhos que não estavam ali, mas viam tudo. Um vulto sem forma, mas que impunha medo até nos átomos ao redor. Vocês estão crescendo. Mas ainda são carne. A voz do Deus os atingiu direto na alma. E então, o chão sumiu. Shin e Kaneki caíram em um plano sem tempo, onde a gravidade mudava a cada passo, onde a dor não era física, mas metafísica. Ali, a morte era um eco, e o erro, eterno. O treinamento infernal por dias que pareciam anos. Omni-Nightmare o submeteu a combates contra projeções de seus próprios medos. Shin enfrentou versões distorcidas de si mesmo, ghouls que choravam enquanto matavam inocentes, todos cantando sua música de asas. Kaneki foi forçado a lutar contra as pessoas que tentou salvar, todas olhando para ele como monstro. A cada vez que falhavam, morriam, mas morriam só por dentro, e voltavam, mais duros, mais afiados. A evolução, espadas da verdade. No fim do treino, Omni-Nightmare falou apenas. Carne evolui. Mas vocês são ideias que matam. Sejam armas pensantes. E então, do vazio, surgiram duas armas únicas, moldadas a partir das almas deles. Shinkurosaki, espadas curtas do caos azul. Duas lâminas curtas, de empunhadura inversa. O fio brilha com azul espectral, capaz de cortar até vibração mágica. Criadas a partir de suas asas e de sua alma. Leves, silenciosas, quase graciosas. Cada golpe é como uma dança, rápido, delicado, implacável. Mostram que Shin ainda é uma arma viva, mas agora, uma que escolhe quem toca, e quem fere. Kaneki Ken, espada negra da fúria pacífica. Espada longa, pesada. Com quase 1,70 m de comprimento. Fio negro com runas carmesim vivas. Forjada a partir da sua Kaguni original, misturada ao fragmento de Draig. Cada golpe parte a terra, trinca o ar, quebra a magia. Mostra que Kaneki é a destruição que guarda compaixão. Um monstro, que aprendeu a amar os vivos sem se perdoar. Fim do treinamento. Ao final, Omni-Nightmare os olhou uma última vez. Quando este mundo ruir, quero que sejam vocês dois que fiquem de pé, sem precisar explicar o porquê. E então, ele desapareceu. Fim do capítulo 14. Agora, Shinkurosaki e Kaneki Ken não são apenas sobreviventes. São armas forjadas por um deus. Espadas com alma, gentis com quem merece viver. Implacáveis com qualquer coisa que ouse corromper o equilíbrio. E o mundo começará a sentir o peso de suas decisões. Tokyo Ghoul, renascido nas cinzas. Capítulo 15. A reunião dos clãs e os dois monstros do vazio. Convocação absoluta no salão celestial, entre colunas negras de obsidiana e chamas azuis eternas. Todos os grandes líderes do submundo, céu caído e reinos neutros se reuniram. Clãs demoníacos antigos. Altos anjos caídos. Dragões de eras esquecidas. Sobreviventes da velha guerra. Todos vieram por um único motivo. Julgar Shinkurosaki e Kaneki Ken, os dois monstros sem raça, sem lar, sem moral absoluta, mas com poder para reescrever realidades inteiras. O Tribunal de Ouro Negro. Rias Gremory, vestida como soberana, caminhou ao lado dos dois.
Shin de manto negro, terno branco, cruzes invertidas. Kaneki de armadura negra viva, gravata vermelha, olhos queimando. Eles não falaram, não fizeram reverência, apenas ficaram de pé. No trono central, um dragão ancião falou: vocês devoraram raças. Apagaram reinos. Reescreveram leis naturais. Um anjo dourado completou. E mesmo assim, ainda estão de pé. Quando tudo dizia que deveriam ter morrido, pelo menos por dentro. Duas mentes quebradas. Shin olhava para o nada. As asas agitavam-se lentamente, cantando, como sempre. Mas agora a música era mais baixa, mais triste, mais distorcida. Quase como uma criança tentando cantar para esquecer o trauma. Kaneki, ao seu lado, mantinha-se firme. Mas os olhos dele tremiam. Ele não queria estar ali. Estava exausto. Cansado de viver, mas incapaz de desistir. E então, um demônio ancestral se levantou, um veterano de 1000 guerras, e falou: julgá-los. Não. Eles são o que todos nós viramos quando perdemos tudo e ainda escolhemos continuar. Outro se levantou. Eles mataram. Sim. Mas se não fossem eles, os renegados teriam nos matado primeiro. O anjo dourado, com lágrimas nos olhos, disse: eles não são monstros. São sobreviventes de mundos que nos negaram. E mesmo com a alma em pedaços, eles ainda protegem. A gratidão silenciosa. Ninguém os chamou de heróis. Ninguém os abraçou. Mas todos ficaram de pé, todos os líderes. E fizeram a única coisa que nunca foi feita no conselho: abaixaram a cabeça. Em sinal de respeito. Não por bondade, mas porque sabiam, nenhum deles teria suportado o que Shin e Kaneki suportaram. Fim do capítulo 15. Dois monstros do vazio, um cantando com a alma despedaçada, o outro caminhando com o cansaço de 100 existências. E mesmo assim, ainda de pé. E agora, reconhecidos não como demônios, mas como espelhos do que há de mais humano, mesmo quando a humanidade já se foi. Tokyo Ghoul, renascido nas cinzas. Capítulo final. Descanso no vazio. Uma casa no fim de todos os mundos, entre dimensões, acima do céu, abaixo do inferno, além de qualquer tempo ou lógica. Ali existia um lugar construído não com tijolos, mas com memórias boas. Um lar feito de silêncio, luz morna, e vento que não machuca. Era ali que Shin Kurosaki e Kaneki Kuen escolheram viver. Ao lado daquele que nunca os julgou. Omni-Nietmare, o deus do vazio, o pai dos exilados, o criador do lar que nunca tiveram. O clube do ocultismo também ficou. Ries, Akeno, Kiba, Koneko. Todos foram juntos, não como seguidores, mas como amigos. Eles não precisavam mais da guerra, nem dos tronos. Só de tempo, e de almas tranquilas. A rotina sem dor. Shin agora fazia café todas as manhãs. Sentava na varanda, ouvia o som das próprias asas cantarem baixinho, uma canção que não era mais triste. Kaneki lia livros. Às vezes escrevia, às vezes sorria, mesmo sem perceber. Omni-Nietmare, em forma humana agora, era apenas o velho de olhos infinitos que cuidava do jardim. Nenhum deles esqueceu o passado. Eles lembravam das lutas, das mortes, do sangue, do vazio. Mas agora, essas memórias doíam menos. Porque pela primeira vez, não precisavam mais sobreviver. Eles apenas viviam. E o silêncio não era vazio. Era paz. Fim. Dois monstros do vazio, um que cantava, um que calava. Sobreviveram aos mundos. Foram julgados pelos deuses. Mataram, mas também protegeram. E no fim, foram amados. Não por serem perfeitos, mas por ainda estarem vivos. E por escolherem parar.